Ah, expressionismo alemão, mais uma vez, né? Dessa vez nós vamos passar pelo primeiro filme desse movimento cinematográfico que marcou a década de 20, marcou a Alemanha, O Gabinete do Dr. Caligari. Mas será que esse filme é muito bom mesmo? Ou ele é só um fruto de sua época e não é tão bom assim, é só importante? Vamos ver. Eu vou tentar fazer uma coisa diferente nesse vídeo. Eu vou fazer não só a review, eu vou contar a historinha. E no meio da história eu vou intercalar entre contar a história e fazer a crítica, certo? Porque tem pessoas que não viram o filme e que não precisam ver o filme, tá? Para entender o que foi o expressionismo alemão. Mas eu quero ver o filme e eu quero dizer para vocês. Porra! Então vai ser assim, eu vou contar a história e no meio eu vou dizer a minha opinião sobre. Esse filme, ele na época, quando queriam fazer ele, eles estavam querendo criar um novo movimento e na Alemanha eles estavam sem demanda, né, e tudo mais, uma confusão. Mas não é sobre isso o vídeo é sobre o filme. E aí o que acontece? Eles não queriam fazer o cinema ser exatamente uma nova arte. Eles queriam juntar duas artes, ou demais artes, para fazer uma coisa que eles gostariam, né, que no caso foi juntar a pintura com o teatro. Por isso que as atuações no expressionismo, no geral, são muito teatrais, né? São muito caricatas, aquela coisa de caras e bocas, né? E a pintura é aquela maquiagem carregada que destaca os traços, né? O próprio post do filme é uma referência clara, né, à pintura do O Grito, né, que é do expressionismo também, porque o expressionismo é um movimento de pintura, de diversas outras artes além do cinema. O filme começa, tem um cara, né, que eu não vou lembrar o nome dele, tá? Vou chamar de protagonista. E aí o que acontece? Ele tá conversando com um senhorzinho, né, falando sobre tudo. E aí ele começa a contar a história da vida dele, a história de como ele chegou até aquele ponto. E aí começa, e aí mostra, fala da cidade dele. E aí aparece a cidade dele, né, toda tortinha assim, né? E aí mostra, né, dentro da cidade como é que é, né? E aí nós já podemos perceber uma característica muito forte desse filme, uma característica muito forte do expressionismo alemão como um todo, que é a distorção dos cenários. A distorção dos cenários nesse filme é muito boa, puxa muito de pintura, né? Esses traços muito marcados, curvas muito abruptas, né? Que querendo ou não fazem um padrão, meio doido, mas fazem um padrão, né? A arquitetura é tudo muito tipo torto assim, coisas curvadas, parece realmente uma pintura expressionista gravada. E a própria câmera, ela é bem estática para a gente ver, né, estática assim, né, para a gente ficar vendo o que os personagens vão fazer, como no teatro mesmo. Aí, nesse flashback, nós somos apresentados ao Dr. Caligari, né, que é esse cara que tem uma atração que ele chama de Cesare, né, que é o nome de um homem que está dormindo há 23 anos, é um sonâmbulo há 23 anos. Né? Ele dorme e não tem consciência própria. Ele dorme e está inconsciente. E ele pega esse homem e leva para a feira para apresentar essa atração ao mundo, né? A cidade dele. Ele vai à feira. Aí depois nós somos apresentados a dois personagens, né? O Francis, que já estava contando a história, e o seu amigo. Que eu não vou lembrar o nome do amigo dele, acho que é Alan. O nome dele é Alan. Eles vão à feira, né? E aí eles chegam na feira e vão ver a atração do Dr. Caligari. E na feira a gente já pode ver que realmente o design de produção desse filme é de encher os olhos, é muito lindo mesmo, muito legal ver aquelas coisas girando que você não sabe o que é muito bonito, tudo é muito lindo, é impressionante o que foi feito, né? A feira é muito rica, é muito cheia de detalhes, é toda curvada, é lindo, 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 lindo. Aí o que acontece? Eles chegam lá no gabinete do Dr. Caligari, entram, chegam uma fila de gente, entram, né? E aí o Dr. Caligari vem aqui, um caixão assim. Aí ele fala assim, aqui dentro tem um cara que dorme há 23 anos. Aí galera, aí o cara bate assim, aí abre, aí sai um cara completamente maquiado, né? Como se fosse realmente um monstro, né? Expressionista. E fala, tipo,
Não fala nada, né, na verdade. O doutor Caligari que fala, ele pode ver o passado, o futuro. Então pergunta e faz alguma pergunta para ele, né? Aí o cara, o amigo do Francis, chega lá e fala: quanto tempo eu viverei? Cesare vai lá e responde: até o amanhecer. Você vai morrer. Aí o Alan já fica louco assim, porque as atuações do expressionismo são muito caricatas, né? Ele volta para casa, beleza. Ele volta com o amigo dele, Franz. Eles encontram uma moça, né, que os dois amam, né? Mas isso não é muito importante, tá? Depois eu falo mais sobre ela. Mas basicamente ele vai para casa e uma figura misteriosa o assassina. No caso, a gente sabe que é Cesare que o assassina. Cesare o assassina para concretizar a sua previsão. Aparentemente, amando o Dr. Caligari, isso acontece. E a cena em que Alan morre é muito boa, é muito expressionista, vai mostrar pra gente muito sobre a fotografia, né, que é a luz e sombra. Jogo de luz e sombra é todo expressionismo, é jogo de luz e sombra, e aqui a morte é feita, né, é toda em sombras e é muito bem feita, é muito marcada, né? Você consegue ver muito bem a faca, que é longa, assim, afiada, e é muito interessante. Aí, depois, né, o Franz acaba descobrindo que o seu amigo morreu. Chega uma mulher e avisa lá, fala: Franz, teu amigo morreu, né? Sorry, bro. Aí o que ele faz? Ele vai às autoridades competentes denunciar o crime. As autoridades falam: não descansarei, vou atrás desse cara aí, vou descobrir quem fez isso aí, mano. Estamos juntos. O que acontece? O Franz, ele vai pra casa. Você lembra que eu falei que tinha uma mulher, que os dois amavam? Ele vai lá dar a notícia pra essa mulher que o seu amigo morreu. Ela fica louca, fica triste, né? Só que aí chega o pai dela e ele começa a trocar ideia assim com o pai dela e ele fala da previsão do sonâmbulo, da previsão do Dr. Caligari, né? Então o pai dela dá uma ideia, vai até a delegacia e pede uma autorização para interrogar esse Dr. Caligari, pede uma autorização para interrogá-lo. E aí ele fala, ele denuncia o Dr. Caligari, ele vai lá, fala tudo que ele tem para falar, né? Pede uma autorização e vai interrogar o Dr. Caligari, né? Aí a gente vê o Dr. Caligari na casa dele, né? Servindo ali comida pro Cesare, né? Quando batem a porta. Eles batem a porta do Dr. Caligari, ele atende e vai falar com eles. Aí fala: cara, o teu Cesare aí falou que o cara vai morrer, que o maluco aí ia morrer, ele morreu. Aí que fita é essa? Como é que ele sabia, né? Imagina, existe, não sei o que. Aí o doutor Caligari começa: não, peraí, vamos conversar. Aí fala: não, acorda esse cara aí, ó. Antes que eles possam fazer qualquer coisa, chega uma notícia de que prenderam o assassino. Prenderam o suposto assassino das pessoas. E aí eles saem de lá e vão voado para a delegacia falar com esse suposto assassino. Aí o assassino chega lá e fala: realmente eu tentei matar aquela velha lá, não sei o que. Ele admite que tentou matar uma senhora, mas que nada tinha a ver com os outros assassinatos. Mas não fui eu. Não fui eu. Não foi eu, não foi eu. Aí o que acontece, né? Fica à noite, o Francis fala o seguinte: o Cesare já falou ali com a minha amada. Então eu vou ficar aqui esperto, eu vou ficar aqui na janelinha aqui do Dr. Caligari e eu não vou deixar esse bosta desse Cesare atrapalhar a noite da minha querida. E ele fica só observando, né? Porque o caixão tá aberto. Ele fica só olhando ali o Cesare. Não sai daí. Ele fica a noite todinha lá. Em paralelo a isso, o Cesare sequestra a amada dele. A gente pensa que ele vai matar ela, mas ele sequestra ela. E ele faz isso entrando pela sua janela, pegando ela, né? Aí ele vai levando ela, vai levando assim, levando. Foda-se! Aí quando ele sai por um trecho bem louco, assim, é um trecho bem doido, assim. Here I come. Oh, here I come. Ele vai lá e larga ela, ele foge porque estão correndo atrás dele. E aí ele foge, né? Consegue fugir, não consegue pegar ele, mas o Francis vai falar de novo com a mulher dele depois dela ter sido atacada e a mulher tá biruteteia, ficou meio alterada por causa desse evento que aconteceu, fica doidinha da cabeça. Aí ele fala:
porra, esse desgraçado, esse doutor Caligari. Vou na polícia, vou denunciar o que aconteceu, vou denunciar esse crime e eu vou atrás dele. Porra. E eu vou entender como é que pode. Eu fiquei a noite todinha olhando pra esse Cesare, esse maldito Caligari. E foi o Cesare que foi lá, né? E todo mundo viu. Como é que pode? Aí ele vai lá, vai interrogar o Caligari. Aí eles pegam um caixão do Cesare, põem assim no chão, abrem. E aí eles descobrem que era um boneco o tempo todo. E o Cesare foi cometer aquele sequestro. Aí o Franz fica puto e começa a correr atrás do Caligari. Vou lhe achar, Pokémon. Eu vou lhe pegar, Pokémon. Aí o Caligari começa a correr, o Franz começa a correr também. Muito bonito, inclusive, as cenas. É um filmaço, né? E aí o Dr. Caligari entra pra dentro de um hospício, assim. Aí o Francis não entende nada. Ué? Aí o Francis fala, deve ser um paciente daqui. Aí ele começa a falar com os doutores e fala, ei, mas e aí tem algum paciente que chama Caligari, não sei o quê. Ele fala, não, nenhum não. Aí eles começam a falar com vários outros médicos, não acham o Caligari, e falam, vamos falar com o diretor desse manicômio? Talvez ele conheça o Caligari, né? Ele vai ver nos registros. Aí ele chega lá pro diretor do manicômio, e o diretor é o Dr. Caligari. Aí ele olha aquilo e vai correndo, vai-se embora. Fica, meu Deus, ele é o Caligari, ele é o Caligari. Aí os médicos, tipo, pegam ele e falam, o que foi, o que aconteceu, não sei o que. O diretor da prisão é o Caligari, vamos lá. O Caligari, ele sai da sala dele e aí eles vão lá investigar. Aí eles acham o diário dele, né? Um diário com algumas anotações, né? Falam que o sonambulismo, o estudo dos sonâmbulos é o trabalho da vida dele. E aí acham lá no diário falando de como ele conheceu Cesare. Basicamente, estava um dia lá, né? E ele estava trabalhando normalmente e trouxeram um sonâmbulo para ele. E aí o Dr. Caligari meio que tomou posse do Cesare para ele, né? E começou a fazer tava numa pesquisa que era, um sonâmbulo pode ser incentivado a fazer coisas que não faria, como assassinatos? Era tudo uma experiência dele. E aí que entra a melhor parte do filme, a melhor coisa do filme, o ouro do filme, que é a crítica que ele faz em relação à autoridade. Essa coisa da culpa dos crimes não ser do Cesare, mas sim de quem o comanda, das autoridades, né? Da autoridade sobre o Cesare. Então é toda uma crítica sobre a repressão, sobre a opressão nas pessoas. E é muito inteligente essa crítica, porque, tipo, de quem é a culpa desse crime? É do Dr. Caligari ou do Cesare que cometeu realmente os crimes? Que foi induzido a isso? A culpa é da autoridade, a culpa do cara que mandou, que obrigou ele a fazer isso. Critica a autoridade, critica a violência, critica tudo isso que estava rolando na Alemanha naquela época, pós Primeira Guerra. É muito interessante, é muito legal. Só que o que acontece? O Francis fala, vamos montar uma armadilha para ele, pro Dr. Caligari, e a gente vê o que acontece. O Dr. Caligari tá lá, normal dele, em outro dia já tá lá de mão para trás, assim, né, não sei o que, esperando. Aí chega o Francis, com outros médicos, com o Cesare na cama, né, e ali ele abre assim e fala, não sei o que, ele começa a ficar doido, o Dr. Caligari, os médicos prendem ele numa sala especial para loucos, né, com a camisa de força, para ele não se machucar. Aí daí corta, né, e vocês lembram que eu tava falando, que ele tava falando com um senhorzinho no começo, né, e aí por algum motivo eles entram no hospital psiquiátrico, seguem a mulher lá, entra no hospital, e aí o Franz começa a falar com esse senhor, só que o senhor não entende o que ele tá falando, tipo, age como se não conhecesse ele, né, o Franz começa a agir que não doido mesmo, e aí a gente descobre, no final, que Dr. Caligari é realmente o nome do diretor do manicômio, mas do manicômio do Francis. O Francis, na verdade, ele era paciente daquele lugar, ele não era aquela pessoa que ele dizia ser, ele na verdade era louco e montou toda essa narrativa na cabeça dele. Talvez eu esteja louco. E aí o Dr. Caligari olha assim e fala, que é o diretor da prisão, é lúcido, é uma pessoa normal, fala, ele acha que eu sou Caligari, né, entendeu a história e fala, agora eu posso curá-lo. E aí, fim de filme. Talvez eu esteja louco. Eu vou ver um psique. Eu vou ver o doutor. Esse final é controverso, é interessante, é legal. Pra narrativa, é legal, né? É legalzinho, porque foi influenciar outros filmes. Porra, Ilha do Medo é isso, né? Ilha do Medo é isso, tá? Ilha do Medo é isso. Eu
acho esse final bem, mais ou menos, bem ruinzinho, né? Porque ele não dá indícios da loucura do cara. O que acontece é que nessa época não era legal você fazer uma crítica à autoridade, né? Você não podia fazer esse tipo de coisa. O público ainda não estava preparado, né? O público estava ainda sob o comando de Caligari, ainda estava sonâmbulo e refém das autoridades. Então não tinha como botar essa crítica aí. É um retrato da época e pra mim não tira mérito do filme, tá? É a única coisa que pode se criticar, meio que jogar fora a crítica da autoridade, mas ela está ali presente. Eu acho que o final ele é meio que só uma passagem assim, não, era brincadeira, era brincadeira, essa crítica é pra vocês autoridades, era brincadeira. Olé, gente, é brincadeira. Talvez seja a única coisa que eu possa falar mal desse filme, porque de resto ele é um filme que ele tem uma mensagem muito boa sobre essa coisa de ser contra a autoridade, essa coisa da culpa não ser dos civis, né? Não ser do Cesare, ser do Dr. Caligari. E é um dos filmes mais importantes da história do cinema. Esse filme foi o que consagrou o cinema como arte, né? Porque quando mostraram esse filme, os intelectuais olharam para o filme e falaram: olha só, esse cinema também é arte, né? Porque antes o cinema ele era passado em casas onde tinha pornô, né? Era pornográfico, tinha prostituição nas salas de cinema, tinha cigarro, fumavam, bebiam. Era largado às traças, né? Era bem marginalizado. E aí quando esse filme veio, os intelectuais viraram e falaram: olha só, isso aqui também é arte, isso aqui também pode ser arte, né? Isso aqui, vamos ver o que isso aqui tem a proporcionar. Então, hoje em dia o cinema é considerado arte muito por causa desse filme. É claro que já existiam outros filmes com temática gótica, que tem coisas, mas esse foi o primeiro filme a juntar essa parada e consagrar isso com um estilo de direção. Foi influenciar por Tim Burton, cara. A filmografia do Tim Burton é só isso. Foi influenciar 1000 anos depois Pobres Criaturas, foi influenciar vários filmes de terror, sci-fi inclusive, que eu vou falar mais no vídeo de Metrópolis, que haverá, viu? Vai ter vídeo de Metrópolis, tá? Mas esse filme aqui, O Gabinete do Dr. Caligari, ele é muito importante e eu gostei muito do filme. Eu amo esse filme e não tenho outra nota pra dar, né, meus amigos? 5 é a nota para esse filme. 5 estrelas de 5. 5 estrelas, um filme nota 10.